Cada vez que uma pessoa se assume perante a sociedade, vai dando mais chance para quem não conseguiu ainda se assumir ou pelo menos criar um pouquinho de coragem. A gente realmente vive num país que o homossexual, o transexual, qualquer pessoa que saia dos padrões normais, ele é encarado como um desvio, né? Letícia tem 20 anos e mora em Brasília. A orientação sexual nunca foi uma dúvida, pelo contrário, cresceu com a ideia de que era diferente da maioria das meninas da escola. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos quando eu me autodeclarei, mas foi só pra mim. Foi, eu gosto de menina, eu acho que eu sou lésbica. Aos poucos, Letícia contou aos amigos mais próximos. 3 anos depois, decidiu abrir o coração para a mãe. Ela me abraçou muito naquele dia, a gente chorou muito. Foi um momento muito emocionante. Eu acho que ela chorou mais de choque, porque nenhum pai nem mamãe eles esperam ter um filho homossexual. E eu chorei de alegria naquele dia, por estar sendo acolhida. Aquele choque inicial, para eu assimilar, demorou um pouco, não foi rapidamente não. Eu não tinha dúvida nenhuma com relação a aceitá-la, não tinha dúvida nenhuma em relação a apoiar ela no que ela precisasse, mas eu internamente eu tinha que digerir que agora eu tinha que ver minha filha de uma maneira um pouco diferente, eu não podia estar esperando dela determinadas coisas. Letícia também queria contar para o pai, mas tinha medo. O acolhimento da mãe se transformou em coragem. Lá fui eu contar pro meu pai, me assumir pro meu pai, sei lá que horas era da manhã. Ele me abraçou, começou a chorar antes de qualquer coisa e falou a mesma coisa que minha mãe falou, que era: a gente te ama, a gente te apoia em qualquer situação, a não ser que você esteja ferindo alguém ou machucando alguém, a gente vai te apoiar. E eu acho que também foi um momento muito importante para mim, que eu acho que é algo que eu levo até hoje, que é: se eu não tô machucando ninguém, ferindo ninguém, que mal tem eu amar alguém do mesmo sexo que eu. Que pra gente não importa nada de como a pessoa é, quem a pessoa gosta, com quem que a pessoa vive, o que a pessoa vai fazer, né, depois casada ou vivendo com outra pessoa. Isso daí pouco importa. O que a gente mais quer é que ela seja feliz. Mãe e filha parceiras da vida e de mãos dadas para enfrentar o preconceito. Eu tive com ela, né, com uma namorada, e foi muito interessante, porque eu vi que foi um negócio assim tão natural, né? Ela com a namorada junto e se beijando, e eu encarei aquilo e eu mesmo me surpreendi, porque eu achei aquilo bonito, eu achei aquilo tão natural. 1,8% da população brasileira com mais de 18 anos se auto-identifica homossexual ou bissexual, o que corresponde a quase 3 milhões de pessoas. O levantamento é do IBGE, que pela primeira vez divulgou dados sobre orientação sexual. A gente viu a oportunidade de colocar dentro do âmbito de uma pesquisa nacional de saúde, que era uma pesquisa com abrangência nacional, e que a pergunta seria feita para o próprio morador, né, por ser uma pergunta de cunho sensível e que, de repente, outra pessoa não saberia responder. Então, entendemos que a pesquisa de saúde ela era uma ótima oportunidade para inserir essa pergunta. A pesquisa constatou que a autodeclaração como homossexual é maior entre os homens, já a bissexualidade é maior entre as mulheres. Os dados também revelam um número maior de autodeclarados com nível superior completo e com maior renda. Quanto menor a idade, também maior o percentual de pessoas que se autoidentificavam como homossexual ou bissexual. Em relação à área de residência, se era área rural ou área urbana, né? Na área urbana, o percentual foi maior do que na área rural.
que também pode estar associado, inclusive, a essa questão, né, de não querer se expor em cidades menores. Os dados foram coletados por meio da Pesquisa Nacional de Saúde e um número chamou a atenção. 3.600.000 pessoas não quiseram responder. O número é maior do que os que se autodeclararam homossexuais e bissexuais. Esse resultado, ele nos esclarece muita coisa, né? Ou nos faz pensar muita coisa. O porquê esse percentual alto ainda de pessoas que não quiseram responder, ou o que os levou, independente da sua orientação sexual, o que os levou a não querer responder ou a responder que não sabia. Uma pesquisa inédita no país onde mais pessoas LGBT são assassinadas no mundo. É o que revela um relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia. Infelizmente, essa é uma estatística muito triste para nós, brasileiros e brasileiras. Quando ocorre em qualquer unidade da federação, nós encaminhamos para o Grupo Gay da Bahia, que tem uma equipe que sistematiza, verifica se enquadra como crime LGBTfóbico ou não. Então, isso é um problema, porque uma pessoa ser morta pela sua orientação sexual ou identidade de gênero tem que diminuir, tem que ter o respeito. É com spray em mãos que Juliana traz no grafite uma reflexão sobre equidade de gênero, preconceito, liberdade e inclusão. Como a arte também é um modo político, né, de se expressar, de ajudar o outro, de dar pertencimento, eu costumo representar na minha arte o movimento LGBTQIAP+, e o movimento negro, né, de forma real e lúdica. Artista plástica e de rua, o reconhecimento do trabalho foi longe. Nesta foto ela aparece ao lado do jogador Neymar, com uma tela assinada por ela. E por falar sobre o universo da arte, Juliana participou recentemente de um encontro de grafiteiros de todo o país na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A ação, realizada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Instituto Justiça e Cidadania, foi em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil. Na origem, os grafiteiros não eram vistos como verdadeiros artistas. E hoje é uma prova concreta que eles são super artistas e, além disso, eles promovem, através da própria arte, a cidadania e a democracia. A 5 minutos da Praça dos Três Poderes, mais grafite. Estamos na Galeria dos Estados, na área central de Brasília. Recentemente a área foi revitalizada e os muros ganharam desenhos e cores. Mas a principal mensagem sobre respeito à diversidade está na parte superior do viaduto. É o maior arco-íris LGBT do Brasil. São 460 metros dos dois lados do viaduto. Foram quase 15 dias para ficar tudo pronto e a pintura contou com a ajuda de cerca de 40 voluntários. É mais um orgulho para Brasília ter isso. É um símbolo de diversidade, de respeitar o diferente, apenas isso. É uma obra bonita, é incrível você... Brasília é muito concreto, plantas que, ora verde, grande parte do tempo não tão verdes assim. Então a gente precisa trazer um colorido para Brasília. E esse colorido não é simplesmente cores, ela tem uma simbologia muito grande de respeito. O convite foi feito pela Secretaria de Cultura do DF e a pintura deve permanecer até o fim do ano. Quem passa por aqui aprova a iniciativa. Para mim expressa muita coisa, né? Não só a cultura, mas o gênero e várias outras coisas. Mas para mim tá bonito, continua bonito. E é bom sentar aqui, almoçar e ficar olhando a cor chamativa que fizeram. Tá aprovado então? Ah, mais que aprovado. Bem massa, pô. É chamativa, as cores são muito bonitas. Também tem várias pinturas ali muito top. Da hora, muito bonito. Já tirei foto aqui também, pá. É uma nova relação com a cidade, porque é uma coisa bonita de se ver. Mas também tem que ser uma nova relação com as pessoas. É uma questão de respeitar o diferente. Nem melhor nem pior. Você tem sua vida, você tem seus valores, mas nesses valores que tenham o respeito ao diferente. Então, a gente fala que as 6 cores são diferentes cores e que juntas formam um belo. O ser humano é assim, nós somos muito distintos.
E essa distinção, essa diferença que faz o belo. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra uma pesquisa que revela que a cada 29 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no Brasil. A gente volta já. Brasil, país de intolerância, preconceito e recordista no número de assassinatos contra a população LGBT. É uma morte a cada 29 horas. Isso segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, que também mostrou que em 2021 foram 300 mortes violentas, 8% a mais que no ano anterior, com 276 homicídios. Na Idade Média, nós éramos considerados pecadores e éramos queimados na fogueira. Depois, era crime ser homossexual até 1830, quando teve a primeira Constituição do Brasil. E até dia 17 de maio de 1990, a homossexualidade era considerada um tipo de doença. Essa cultura de pecado, crime e doença ainda perdura com muita gente. Então, nós precisamos ter atividades culturais, nós precisamos ter atividades educacionais para que tire esses conceitos e preconceitos que estão arraigados na nossa cultura. Só assim nós vamos superar o estigma, a discriminação e a violência contra a comunidade LGBTI+, no Brasil. Eu vou contar agora uma história de violência contra uma transexual. Em janeiro de 2022, a Juliana foi agredida por um homem que a acusou de ter roubado o celular dele. Ela tem deficiência auditiva e dificuldade na fala, por isso, quem me ajudou durante essa entrevista foi a irmã dela. Juliana trabalhava na noite e a agressão que sofreu veio de um cliente. Os golpes foram a maioria na cabeça. Teve garrafa de vidro, teve soco, teve pontapé e a maioria direcionados na região da cabeça e do rosto. Ela correu e ele continuou com as agressões, mesmo depois de não ter achado nada, porque ele chegou a revistar ela para ver se tinha algum pertence. E aí, o que ela disse agora, que essas agressões foram sofridas perto do batalhão da Polícia Militar e perto do Corpo de Bombeiros. Ela conseguiu escapar, foi socorrida pela população local e ficou internada durante 2 dias. Por ela ter fugido, num lugar que lá, a quadra 2, ela é uma quadra acentuada, é como se fosse um morro, muita areia, muita terra, então tinha muito sangue, muita terra nela toda, assim. E ela desacordou na calçada do pessoal que socorreu. A gente foi para o hospital de base para, ao parecer, para ver se não tinha nada fraturado no rosto, né? Já que estava bem machucado o rosto. O caso foi denunciado à polícia. É mais um entre tantos outros que são contabilizados diariamente. Na internet, a preocupação é ainda maior, tanto que a diretora da ONG SaferNet, canal que recebe denúncias anônimas de crimes como LGBTfobia, explica que esses números têm crescido nos últimos 2 anos. A gente teve um crescimento de mais de 700% de conteúdos de neonazismo, por exemplo, e a LGBTfobia também está entre esses indicadores que vem crescendo de uma forma significativa. Ou seja, a internet é sim um espaço onde a gente tem sim muitas manifestações de preconceito, de discriminação, de incitação à violência. Uma luta de gente do bem que busca respostas a um vazio social que se estabelece da falta de representatividade. Esse foi o motivo que fez com que Leilane criasse uma página numa rede social para falar sobre mulheres lésbicas e bissexuais negras. E muitas vezes acontecem preconceitos nos comentários, como, por exemplo, pessoas, e principalmente homens, comentarem que nojo, né? Jesus está voltando. E, enfim, com uma forma de termos vergonha dos nossos afetos, né? E é muito difícil lidar com isso, mas a gente segue resistindo. Uma espécie de resistência em que o medo também está presente. A sociedade ainda vê como uma ameaça a família tradicional, né?
Então é muito difícil e eu acredito que isso é algo que todas nós temos muito em comum. Por exemplo, quando a gente está no Uber, eu morro de medo de demonstrar afeto e o motorista, por eu não saber de que forma ele pensa sobre pessoas como eu acabo morrendo de medo de demonstrar afeto e tento não dar o mínimo de sinal de que eu tenho uma relação com aquela outra pessoa. Porque vai que ele faz alguma coisa comigo, comete uma violência física, uma violência verbal, ou muitas vezes um simples olhar, mas que te faz se sentir atingida, né? Além de criar conteúdo, a estudante de Direito desabafa que, mesmo diante dos ataques que sofre, segue firme no propósito que se dispôs a fazer. Eu criei minha página com uma resposta para que pessoas como eu, elas se sintam vistas, elas consigam se enxergar em outras e que elas tenham cada vez mais orgulho de quem são e de se assumirem, saírem do armário. É com essa vibe boa da Leilane que a gente encerra esse bloco, mas não saia daí porque daqui a pouco eu vou mostrar mais exemplos de como essa luta pode até ser dura e difícil, mas também é muito bonita e emocionante. Eles lutam por direitos básicos e já conquistaram alguns, mas a batalha para vencer a discriminação é feita ali, no dia a dia. Ainda que o Estado tenha o dever de promover o bem de todos, a comunidade LGBT, por muito tempo, ficou sem essa garantia. Foi então que, em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que homofobia e transfobia seriam enquadradas como crime, com base na lei do racismo, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, quando uma pessoa agride verbalmente, moralmente, pratica algum tipo de violência psicológica ou violência física, como empurrões, agressões, espancamentos, ou ainda violência sexual, o estupro, coisas que estão relacionadas mesmo a uma exclusão, ao preconceito, essa pessoa está sujeita a responder criminalmente. E um detalhe importante da legislação e ainda a aplicação da própria Constituição Federal é que esse tipo de crime é imprescritível e inafiançável. Para esse advogado, também professor e doutor em Direito e História, uma das conquistas mais recentes é a mudança do nome social e a possibilidade de retificação do registro. Esse nome ao qual a pessoa se identifica vai poder ser acrescentado no documento, mas sem retirar o nome anterior. O gênero, nesse caso do nome social, não vai ser alterado. E, de alguma maneira, ali as pessoas trans vão poder ser respeitadas dentro da sua identidade. Contudo, se quiser uma retificação no registro, é preciso que a pessoa tenha mais de 18 anos e, nesse caso, ela vai se dirigir a um cartório para que mude o nome de maneira definitiva, mantendo apenas o nome com o qual se identifica. Marcos está na luta por esses direitos há muitos anos. Por isso, resolveu criar um espaço para a comunidade, para pensar em políticas públicas e acolher pessoas em situação de vulnerabilidade e abandono. A gente que olha para o próximo, a gente acaba sendo o maior beneficiado. E o que vem para mim é essa questão do afeto, de no momento que a gente vive esse ódio todo, pessoas disseminando ódio, pessoas disseminando violência, isso trouxe a certeza de que o amor é o que vale, o amor é que movimenta a gente, o amor é que faz o bem. Essas pessoas, elas trazem demandas porque a rua é muito difícil, o Brasil é um país violento em todas as suas regiões, e essas pessoas, elas trazem essas vivências de laços rompidos, fragilizados, relações familiares muito difíceis, porque, em geral, a violência começa em casa e poucas políticas que vão pensar a garantia desses direitos, que são direitos humanos básicos, e que, às vezes, parecem muito distantes de serem acessados, vividos
experimentados de fato. Por isso, a ONG Casa Rosa surgiu lá em 2018, para dar voz a uma minoria que se une e fortalece cada vez mais. A gente precisa conhecer os dados, mapear, conhecer essas pessoas, saber onde elas estão e aquilo que elas precisam. Então, eu acho que o meu papel aqui é esse também, é estratégico nesse sentido, de lutar, entender melhor essas políticas e tentar amplificá-las, cobrar das pessoas que estão à frente desse trabalho em âmbito executivo, legislativo, judiciário, para que a gente possa garantir isso. Então é um pouco de amor e um pouco de estudo também, de aprofundamento. Aqui na casa existem 2 tipos de atendimentos, os assistidos diretos e os indiretos. Os diretos não tem para onde ir, então eles vivem aqui por um tempo. Já os indiretos apenas participam dos cursos, palestras, formações e outros serviços que a casa oferece, que é o caso da Kate, que eu vou conversar agora. Ela é transexual, aderiu ao nome social há cerca de 4 anos. Kate, obrigada por conversar comigo. Você estava me contando que o preconceito que você teve que enfrentar logo de cara na sua vida começou em casa, com a família. Queria saber como é que foi isso. Eles tiveram que me tacar pedra, me crucificar e isso aí gera coisas no futuro, né? Mas hoje em dia eu não ligo não, eu não me considero só não, me afastei de todos os parentes, não tenho um parente perto de mim. Meus parentes são o grupo LGBT, são minhas ONGs que eu ando. Você chegou a ser expulsa de casa também, não foi? Eu tive que perambular, eu trabalhei no serviço público, depois perdi o emprego, fui para prostituição, já fui arrastada pelos cabelos pela polícia, difamada em rádio. Então, hoje em dia eu tô com 55 anos, eu tenho a paz que eu queria ter jovem. Hoje em dia eu tenho paz de espírito, é outro tipo de coisa a vida que eu levo hoje em dia. Levanto cedo, acordo cedo, durmo cedo e minha vida mudou. E aos poucos, a vida da Kate, do Pedro e do Marcos vai ganhando proteção e resguardo da lei. Hoje, alguns dos principais direitos das pessoas LGBTQIA+, estão relacionados à possibilidade de reconhecimento da união estável. Para isso, a pessoa vai simplesmente ao cartório e, apresentando a documentação adequada, pode se unir à pessoa que ama. Isso também pode se dar através do casamento civil, que é reconhecido já desde o ano de 2011, a partir de um recurso especial que foi julgado ali no STF. E o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, também proibiu que os cartórios recusassem de celebrar esse casamento homoafetivo. Esse ano, a novidade veio das pesquisas feitas pelo IBGE, já que as pessoas que participarem poderão declarar a orientação sexual. Isso é importantíssimo porque é uma maneira do Estado mapear situações em que há um impacto social e a necessidade de serviços de saúde, de atendimento jurídico à população que é LGBTQIA+. À medida que a gente vai avançando, cada vez mais os direitos parecem essenciais, e eles são. Então, as discussões ficam mais profundas, tudo que a gente quer solicitar fica cada vez mais profundo. Então, é isso que eu tenho aprendido aqui, conhecido muitas histórias e entendido que a gente precisa, sim, lutar, brigar, pesquisar e fazer com que a política ela fique implementada na rua, de fato, que ela alcance as pessoas. Vale a pena investir na humanização, investir no amor, investir nas pessoas. E as pessoas merecem, têm o direito de uma atenção, de uma segurança e de uma qualidade de vida. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!